poderosamente, de maneira sobrenatural. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha aí, hein? A paz do Senhor, família IBG. Amém. Vocês estão felizes? Amém? Amém? Estão felizes? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Que culto, que louvor, que palavra. Eu poderia ir embora. O tanto que Deus já derramou para a sua igreja. Mas eu digo para você uma coisa. Eu ouvi em cima desse altar aqui, uma série de armas. Armas. Que Deus está colocando à disposição da sua igreja. Porque no mundo espiritual tem guerra. Mas tem vitória. Hoje é dia. Isso não está nem no esboço. Não sei nem como é que eu vou encaixar isso, mas não quero nem saber. Hoje é dia de escolher a sua arma. Hoje é dia de você chegar aqui na frente e escolher. A minha arma é essa. A minha arma é a oração. A minha arma é o jejum. A minha arma é a intercessão. A minha arma é o evangelismo. A minha arma agora é a coragem que vem do alto para poder pisar com autoridade na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu só quero saber no final do culto qual vai ser a sua arma. Qual vai ser a sua arma? É com muito temor e tremor que eu piso no altar da igreja. Porque ministrar a noiva é algo muito sério. Jesus morreu por essa noiva. E o pastor Jadson falou aqui, tem pessoas morrendo. Jesus morreu pela noiva. Tem noiva aqui? Então, se você é noiva do Senhor Jesus, haja com autoridade e com governo celestial. Porque quem anda com o noivo se parece com o noivo, e quem está com o noivo faz aquilo que o noivo faz. Faz aquilo que o noivo faz. Mundo espiritual. Não vou nem precisar gastar muito tempo aqui para falar sobre mundo espiritual, porque já estamos na metade do mês, já abordando esse tema. Então eu vou falar algumas coisas, algumas características que faz parte do mundo espiritual. A palavra mundo, no grego, significa cosmos. E a tradução de cosmos, um dos significados de cosmos, é um sistema organizado. Sistema organizado. O mundo não é apenas um espaço vazio, mas é um lugar real. E nesse lugar real, há ordem, governo e autoridade. Por exemplo, o mundo militar tem ordem, tem governo e tem autoridade. O mundo eclesiástico tem ordem, tem governo e tem autoridade. O mundo espiritual, apesar de ser invisível, é real e possui ordem, governo e autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você, noiva. A gente não pertence a esse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do céu. É como se fosse, nós somos um estrangeiro, países de fora. Coloca o que em outros países? Embaixadas. Aquela embaixada é um pedaço do país que está aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos a embaixada dos Estados Unidos, temos a embaixada do Reino Unido, da Inglaterra, a embaixada
do país que você pensar. Dentro daquela embaixada, mesmo em território brasileiro, dentro da embaixada, é território estrangeiro. E vocês e nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos os embaixadores do céu. E aonde eu piso, eu transformo em terra santa. Aonde eu piso, é território do céu. Não é um território da terra. A noiva carrega a autoridade. Porque isso já foi liberado no mundo espiritual. E assim como no mundo natural, eu ando, você anda, você corre, se movimenta, interage. O mundo espiritual é uma dimensão onde nós precisamos também transitar, interagir, discernir, decretar e governar. Igreja, a gente precisa entender que toda ação tem uma reação, seja no mundo natural, porque é uma lei da física, seja no mundo espiritual. E o mundo espiritual, por ser uma dimensão real, também tem influências. No mundo espiritual, assim como no mundo natural, porque o mundo espiritual rege as coisas que acontecem nos mundos, lá no mundo espiritual, ou melhor, aqui no mundo espiritual, porque há uma atmosfera da glória de Deus nesse lugar. Há bem e há o mal. Mas só que a gente tem que estar alerta e vigilante para saber que no mundo espiritual há dois lados também. Deus e Satanás. Entenda que Deus já nos deu vitória. Satanás, ele representa o mal. E Satanás, o diabo, ele perdeu lá na cruz. Ele perdeu na cruz. Ele é um inimigo derrotado. Porém, ele é um inimigo ainda ativo. É como se fosse... Imagina um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Imagina aquele 7-1. Brasil e Alemanha. Aquele fatídico 7-1. É um jogo perdido. Imagina um jogo perdido. O time, nosso time, o time da noiva e o time do inferno. O placar para a gente pode botar 1.000.000. O jogo está ganho. Para a gente, o jogo está ganho. Mas só que o time do inferno, ele está lá só para avacalhar. Ele está lá, sabe, quando você está com a bola dominada, vem por trás um jogador do adversário, dá um carrinho maldoso. Aí nessa hora do carrinho maldoso, aí entra o Espírito Santo, está lá, o Espírito Santo é o massagista, ele entra, dá uma geral, vai, volta para o jogo, volta para o jogo. O técnico está lá dando instrução, o técnico é Jesus, está lá na área técnica, só falando, vai por ali, ataca aqui, defende agora. Porque no final desse jogo, quando o apito soar, na verdade não vai ser um apito, eita. Vai ser uma trombeta. Vai ser uma trombeta, não vai ter apito não, pastor Jadson. Vai ser uma trombeta. E aí, a gente não vai ganhar uma medalha, um troféu. A gente vai ganhar a coroa da salvação. E o inferno vai inaugurar, o time do inferno vai inaugurar o inferno. Então, não tenham medo. Partam para o jogo. Partam para a batalha. Porque esse jogo já está ganho. Esse jogo já está ganho. Obrigado. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, assim como o evangelista Mateus disse lá em João 10:10. Mas Jesus veio para dar vida, e não foi pouca vida, foi vida em abundância. E nós estamos aqui hoje como embaixadores do mundo espiritual
para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A irmã Valéria falou aqui, na oração, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E isso é uma ação ativa, não é passiva. São as portas do inferno que eu vou adentrar, que eu vou saquear, que eu vou derrubar, que você vai entrar para resgatar almas que estão sedentas por Cristo aí fora. Almas que ainda se consideram apenas cidadãos da terra e não ainda cidadãos do mundo espiritual, cidadãos do reino de Deus. E no mundo espiritual nós precisamos ser intencionais para nos movimentar no mundo espiritual. Nós somos filhos e servos de quem nós obedecemos. Paulo falou em Romanos 6,16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? A quem nós estamos obedecendo, igreja? Sob a autoridade de quem nós estamos caminhando hoje? A quem obedecemos nos dá destino. A quem nós obedecemos nos dá destino. E com quem convivemos, nós parecemos. Quer ver um exemplo? O apóstolo Pedro. Pedro, quando ele negou Jesus, Jesus foi levado ao Sinédrio. Alguém... E agora tem um tempo aqui, pastor, não tinha visto não, ó. Meu Deus do céu, hein? E é regressivo, né? Olha aí, hein? Tá bom. Entendi. Até me perdi. E aí, Pedro, quando ele nega Jesus por 3 vezes, uma serva chega para ele, alguém chega para ele e fala assim: vem cá, você fala que nem ele, você não andava com ele? Porque ele se parecia com Jesus, porque ele falava como Jesus, e alguém o reconheceu como discípulo, porque ele parecia e falava como Jesus. E a quem nós estamos parecendo? Com quem nós estamos convivendo? A gente precisa parecer com o Abba. Precisamos exercer como filhos do Abba a nossa autoridade, dada no mundo espiritual para nós exercermos aqui na terra. Porque o mundo espiritual é definido pela obediência. Você pertence a quem você obedece. Se o mundo espiritual governa o visível, se o mundo espiritual governa o mundo natural, o que acontece quando a morte domina uma realidade? Será que a esperança acabou? Vamos para a Bíblia. Abram comigo aí, texto base aí, Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 10. Ezequiel 37. Do versículo 1 ao versículo 10, igreja, hoje é noite de restauração. A presença de Deus é real aqui nesse lugar. Hoje é dia de escolher a sua arma, se restaurar com Deus, escolher o seu armamento espiritual. Nós vamos fazer um estrago no inferno. Acharam aí Ezequiel 37? Vamos ler do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme
o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. 6. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém o espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um ruído, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eis aqui um exército enorme. Nenhum vale resiste ao sopro do Espírito de Deus. Fala, irmão, para o seu lado aí, ó. Nenhum vale resiste ao sopro do Espírito Santo de Deus. Ezequiel profetizou nessa parte do texto aqui. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele foi levado cativo, exilado do reino de Judá para a Babilônia. Israel estava dividido em 2 reinos, reino do norte, eu vou encurtar a história, e reino do sul. E Ezequiel, ele era um jovem sacerdote da linhagem de Zadok. Ele era um sacerdote do templo. E durante a segunda invasão de Nabucodonosor, o soberano da Babilônia, contra Judá, na segunda invasão, Ezequiel foi levado para o cativeiro na Babilônia. E aí, lá na Babilônia, ele começa o ministério profético dele. É lá no exílio, é lá no lugar onde ele não queria estar, que Deus ativa ele no seu ministério profético. Eu não sei você, se você se encontra hoje num lugar onde você não queria estar. No seu trabalho, no curso, na igreja, na sua casa, mas eu sei que quando você está num ambiente onde você não quer estar, quando você é usado pelo Espírito de Deus, acontecem liberações de decretos proféticos. Decretos proféticos. Tome posse disso nessa noite. Então Ezequiel, ele na Babilônia, às margens do rio Quebar, em território estrangeiro numa terra onde ele não conhecia. Tem coincidência aqui com a gente? Vocês são aqui dessa terra? Eu não sou. Eu sou estrangeiro aqui. Ezequiel era estrangeiro lá na Babilônia. E lá, a boca dele se abriu para profetizar. E lá, ele foi usado para trazer esperança para o povo de Israel. Israel
se encontrava numa situação caótica. Caótica. Uma nação que se prostituiu espiritualmente. Aí na terceira invasão da Babilônia contra Judá, o Reino do Sul, aí cai por terra tudo realmente. As muralhas de Jerusalém, elas vêm abaixo. E muralha significava naquela época para o povo de Israel proteção. A proteção se foi. E na terceira invasão, Nabucodonosor também destruiu o templo. O lugar da adoração acabou. E lá no templo havia a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. A presença se foi. Essa era a situação de Israel. Israel perdeu a presença de Deus. Israel perdeu o local da adoração. Israel perdeu proteção. Mas Israel não perdeu os seus profetas. Eu não sei como você se encontra essa noite. Eu não sei se você está como Israel. Eu não sei se você está sentindo desprotegido. Eu não sei se você deixou de sentir a presença de Deus. Eu não sei se você não tem mais os seus encontros com o Senhor. Mas eu sei que a esperança não se foi, porque havia um posicionado. Porque havia um profeta que foi ativado no lugar onde ele não queria, no momento que ele nem imaginava, para trazer esperança a um povo que estava sem esperança. E nessa noite, que eu falei aqui, é noite de restauração. É noite de restauração da esperança. É noite de continuar clamando e orando pela sua casa. As armas vão estar aqui. Estão aqui. Porque Deus vai dar uma estratégia para cada um. Como batalhar pela sua casa. Como batalhar pelos seus filhos. Como acabar com o desemprego. Como restaurar esse casamento. Como curar essa enfermidade. Deus tem a resposta. Um ambiente de morte e de isolação não é páreo para o mover de Deus, quando há alguém posicionado no mundo espiritual. Por quê? Primeiro, aquilo que para nós é irreversível, para Deus é apenas matéria-prima para o início de um milagre. O que para mim é impossível, o que para mim, no meu entendimento humano, é irreversível, para Deus é só uma matéria-prima para começar um milagre. Ezequiel 37, do verso 1 ao 3, vamos revisar. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos secos. Aquela visão para Ezequiel deve ter sido muito impactante. Aquele vale de ossos secos simbolizava o estado espiritual e emocional do povo. Um povo que eu já disse que estava sem a presença de Deus, sem esperança, sem proteção e sem terra. E o profeta também estava envolvido naquele cenário. Só que a mão de Deus levou o profeta Ezequiel a um vale numa visão. E o próprio Senhor que levou Ezequiel ao vale, foi a própria mão do Senhor que conduziu Ezequiel para aquele cemitério. Porque, na verdade, imagina, se coloca no lugar de Ezequiel, do profeta. Deus pegou ele numa visão e a mão do Senhor o conduziu para um vale cheio de ossos secos. Aquilo era um cemitério. Só que não é um cemitério igual a gente conhece aqui, que tem tumba, as pessoas são enterradas no caixão.
Na verdade, ele estava num lugar onde as pessoas morreram sobre a terra, porque ele caminhava ao redor, a mão do Senhor o fazia andar ao redor daqueles ossos, dentro daquele vale. Deus, por vezes, precisa nos levar a cenários que nos revelam a verdadeira situação espiritual em que estamos. Deus precisou levar Ezequiel, a própria mão do Senhor que conduziu Ezequiel, para mostrar a Ezequiel a verdadeira situação espiritual e emocional que o povo se encontrava. Porque talvez o próprio profeta não tinha percepção disso. E por vezes Deus nos conduz a um cenário de morte e de isolação espiritual para nos mostrar a verdadeira percepção daquela situação, seja a nossa ou de quem nos rodeia. Ele fez isso com Ezequiel e continua fazendo isso comigo e com você. Por vezes a gente não tem a real percepção das consequências do que fazemos, do que pensamos, do que falamos. Mas quando somos conduzidos pela mão do Senhor, é preciso que as escamas dos olhos caiam e vejamos a verdadeira situação real que o próprio Deus está revelando para nós. Não tenha medo. Quando a mão de Deus te conduzir a cenários indesejáveis, é porque Ele está te movendo a um caminho para a liberação de decretos proféticos. Não tenha medo quando você se encontrar sendo guiado pela mão do próprio Deus a um lugar onde você vê desolação e caos. Porque, como eu já disse, o Senhor manda falar, ou a noiva, um filho de Deus, Ele vai levar para aquele caos ordem, governo e autoridade. Ordem, governo e autoridade. Aonde você pisar, noiva, filho de Deus, aonde você pisar, você é o embaixador de Cristo. Pelo nome de Jesus, o inimigo ele se submete ao nome, não a mim ou a você. Satanás, principados e potestades, se submete ao nome de Jesus que tem poder. Deus é especialista em reverter cenários de morte em vida. Deus é especialista. Eu não sei como, mas Ele sabe. Então, se a mão de Deus está te conduzindo hoje e revelando cenários desagradáveis na sua casa, é para que você veja com clareza, provoque a mudança da realidade, e isso começa no mundo espiritual. Libere palavra na sua casa, libere palavra às pessoas que estão à sua volta, libere palavra na rua, libere palavra na faculdade, libere a palavra na escola, libere a palavra no seu trabalho, porque a palavra é a palavra de Deus. Aqui tem profecia. Aí fala, pastor, eu não sei nenhuma profecia que disseram a meu respeito, então eu seguro uma aí para você. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração e será salvo, não só tu, mas a sua casa. Porque não tem coisa mais preciosa do que a sua salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E às vezes Deus nos coloca diante de um problema, não para nos desesperar, mas para nos dar uma missão. Deus te conduz a um vale de ossos secos para nos dar uma missão. Você tem uma missão dentro da sua casa. Você tem uma missão com seus filhos. Você tem uma missão com a sua esposa. Você tem uma missão com o seu marido. A mão do Senhor está sobre ti. Assim como a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, a mão do Senhor está sobre mim e está sobre ti. O cenário que você se encontra pode ser ruim, mas a companhia é perfeita.
porque o próprio Deus é contigo. É melhor estar no vale com Deus do que no palácio sem Ele. É melhor estar no vale com Deus do que no palácio sem Ele. Quem anda no Espírito não teme os vales, porque o mesmo Deus que revela a morte é o mesmo Deus que libera o sopro de vida. É o mesmo Deus. O barco está balançando, irmão. Já foi liberado aqui pelo pastor da igreja. O anjo da igreja liberou essa palavra aqui hoje, hein? Deus está falando com alguém aqui, hein? O barco está balançando, mas o mesmo Deus que faz o barco balançar, é o mesmo Deus que vai te atracar num porto seguro. Desde que você entenda e cumpra o teu propósito. O teu propósito. Porque se não tem propósito, não tem finalidade. Aquilo que para nós é irreversível, para Deus é matéria-prima de um milagre. A última palavra vem sempre de Deus. E você é instrumento de vida nas mãos dele. Nenhum vale resiste ao sopro de Deus. Repita de novo isso. Nenhum vale resiste ao sopro de Deus. Por quê? Segunda chave. O mundo espiritual exige posicionamento. O mundo espiritual exige posicionamento. Verso 3 a 7, ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Troca o filho do homem e coloca o seu nome. Vou lá, Giovanni, estes ossos poderão tornar a viver? Qual é o seu vale de ossos secos hoje à noite? Hoje, na sua vida. Pensa no seu vale de ossos secos. Pense aquilo que precisa receber o sopro de vida de Deus. O que precisa? Ou quem precisa? Qual é a situação que perdeu, que saiu do seu controle? E glória a Deus por isso. Porque saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. O que você tem para dizer para Deus? Senhor, meu vale de ossos secos hoje é tal coisa. Me troca, bota aqui. Giovanni, estes ossos poderão a viver? Poderão tornar a viver? Ezequiel falou: Senhor, só tu o sabes. Deus começou um milagre com uma pergunta. Deus não perguntou porque não sabia, mas porque queria revelar o que estava no coração de Ezequiel. Quando Deus te fizer uma pergunta, seja sincero com Deus. Não precisa ficar bolando respostas mirabolantes para Deus. Deus te conhece, Deus me conhece. Fala a verdade para Deus. Senhor, meu coração é que é difícil, hein? Esse vale está osso. Mas o Senhor sabe. Eu não sei. O que Ezequiel estava falando é o seguinte, ó. Senhor, eu não sei. Eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Eu não sei quando que vai acabar essa falta de recurso em minha vida. Eu não sei quando meu filho vai voltar. Eu não sei. Eu não sei como fazer para segurar o meu casamento. Eu não sei. Eu não sei como reverter aquela doença que está levando alguém que eu amo. Eu não sei. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe. E Ele tem a resposta. Mas depende também da nossa resposta. A fé verdadeira começa na humildade. Ezequiel não respondeu com lógica humana, nem com presunção espiritual. Ele só disse: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. A confiança em Deus é mais importante que o entendimento humano.
A humildade abre espaço para a revelação. A humildade, a sinceridade com Deus abre espaço para a revelação que vem do alto. Então, igreja, seja revestida com espírito de ousadia e profetiza. Eu só vejo enfermidade, mas eu profetizo cura. Em nome de Jesus. Eu não vejo como meu filho vai sair das drogas, mas eu profetizo que nas mãos de Deus, o meu filho ele vai ser um obreiro do Senhor. Faça como Ana, consagre o seu filho ao Senhor. Consagre o seu Samuel. Ofereça-lhe para Deus. É difícil? É a resposta que Deus está esperando. Eu não sei como fazer para salvar esse casamento. Profetiza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, restaura o meu casamento e eu servirei com alegria em tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pega o exemplo de Josué. Profetiza, libera a palavra, libera a palavra. O profeta Ezequiel se posicionou, mesmo diante da incredulidade natural, ele obedeceu à voz de Deus, igreja, o melhor e o melhor. Ezequiel não inventou profecia. O Senhor falou, diga isso. Não está ali? Não leram? Ezequiel inventou uma profecia? Eu não preciso inventar profecia, irmão. A profecia está aqui, ó. Está aqui. Deus mandou Ezequiel repetir o que ele falou. Deus mandou Ezequiel liberar a palavra. Libera a palavra. Igreja, libera a palavra. Igreja, libera a palavra. Está aqui, libera a palavra que sai da sua boca, desse livro aqui, vai mudar o destino de muita gente, vai mudar o destino da tua casa, vai mudar o destino dos teus filhos, vai mudar o teu próprio destino. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ezequiel não inventou profecia, ele repetiu uma profecia. Deus procura homens e mulheres que se posicionem no secreto, na obediência, mesmo quando não entendem. Deus não pede para você entender. Deus só quer o seu coração. Só quer que você obedeça. Isaías 55, de 8 a 9, fala, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você não precisa entender, só precisa confiar. E a confiança se externa na base da fé e obediência. Quando eu demonstro, eu deixo de lado a minha incredulidade, os meus medos, a minha insegurança, e demonstro para Deus fé e obediência, a revelação vem, a providência divina desce, porque o mundo espiritual, ele é ativado pela fé e pela obediência. Não tenham medo. O medo é um sentimento da carne que o inferno, ele só usa contra a gente. O mover começa quando há alguém que declare a palavra de Deus sobre ambientes de morte. Nenhum vale resiste ao sopro de Deus. Nenhum vale resiste ao sopro de Deus. Por quê? Último ponto. Porque o Espírito traz vida onde há arrependimento e esperança. Antes de trazer esperança para o povo, lá na Babilônia, Ezequiel, ele traz juízo de Deus. Ezequiel 18:32 diz, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei.
Sem arrependimento não há espaço para o Espírito operar. Ezequiel 37 começa com uma confrontação. Deus nos confronta para nos despertar. O arrependimento é a porta para o perdão e a restauração. Porque a falta de perdão é pecado. Então arrependa-se. Arrependa-se. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Igreja, você quer refrigério? Vamos entrar numa estação de refrigério? Então, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que os nossos pecados sejam apagados, e assim venham esses tempos de refrigério pela presença de Deus. Deus tem refrigério para mim, para você, para a sua alma. Quer refrigério? Então busca a presença. Como? Se arrependendo e se convertendo. A vida nova prometida no vale só se manifesta quando há arrependimento que traz perdão e refrigério. E como eu disse, a falta de perdão é pecado. Na Roma antiga, segundo alguns historiadores, quando uma pessoa matava a outra, essa pessoa era julgada, o assassino era julgado, uma pena poderia ser colocar o defunto nas tuas costas, amarrado às tuas costas. O objetivo era, com o decorrer do tempo, a putrefação daquele cadáver nas costas do assassino começasse a contaminar e infeccionar o corpo de quem o matou. E a falta de perdão é justamente isso. A falta de perdão, quando você não libera perdão para uma pessoa, ela é como se você tivesse matado ela. Ela está viva. Mas no mundo espiritual você matou ela. Isso é mundo espiritual. Não mate o mensageiro, tá, igreja? Não mate o mensageiro. No mundo espiritual você matou aquela pessoa. E aí aquele cadáver está nas tuas costas. Porque enquanto estiver nas tuas costas, você está impedindo o mover de Deus na vida dela. Porque a tua mão está ali. E onde a tua mão está, Deus tira dele. Porque você quer o controle. Só que aí, Jesus, quando nós confessamos esse pecado para Deus e liberamos o perdão, é como Jesus chegasse aqui com uma tesoura, ó, corta as cortas desse defunto. Se livre desse peso morto. Libere o perdão. E o perdão é a libertação desse corpo de morte. Sem arrependimento há aparência de vida, mas sem sopro do Espírito. Aconteceu no Vale dos Ossos Secos. Eu queria pedir para o Mitra poder subir. Ezequiel profetizou. Sim ou não? Sim. Estão comigo, igreja? Eu tive que correr. Botaram o monitor aqui, ó. Ezequiel profetizou. Ossos juntaram com ossos, tendões surgiram, carne e pele. Agora havia um exército de defuntos. É isso que havia. Porque não havia o que neles? Vida. Não havia vida. É como se fosse um balão. Um balão, já viu um balão? Aqueles balões de ar quente. Aí tem um cesto. Aí o pessoal viaja pelo balão. O balão, ele tem que ser armado no chão. Você vê que é um balão. Mas ele está cumprindo o propósito? Ele está no chão, esticado no chão, mas não está voando. Eu reconheço que é um balão. Mas o que precisa botar nesse balão? O ar quente. O sopro quente. Aí ele começa a tomar forma de balão. E aí ele cumpre o propósito, que é voar. Nós temos um propósito, porque de nada adianta para Deus um exército de defuntos. Não adianta. O que Deus faz com o exército de defunto? Nada. E aí, sabe o que acontece?
Você fala assim, pastor, eu já profetizei. Calma, igreja. Calma, irmão. Calma, irmã. Já liberou uma palavra para sua casa, para o desemprego, para a enfermidade? Calma, que foi osso juntando com osso. Foi tendão surgindo. Foi carne surgindo. Foi a pele surgindo. Tem a segunda parte da profecia. É o principal. Osso não ganha vida. O que ganha vida é corpo. Agora vem o que? Profetiza sopro de vida. Vento, os 4 ventos. Venha sobre esses corpos, para que esse exército, ele ganhe vida e cumpra o seu propósito. Sopre vida de Deus na sua casa. Sopre vida de Deus no seu trabalho. Sopre vida de Deus sobre os seus filhos. Sopre a vida de Deus aonde você está. Não desista. Não entregue os pontos. Não acabou. Está ouvindo isso aí? Não acabou. Tem um rol de armas aqui, ó. E eu quero te fazer um convite. Coloque-se de pé, igreja, por favor. O que acontece quando a morte domina uma realidade? Quando há alguém posicionado no mundo espiritual, Deus sopra a vida. O mover de Deus não é impedido pela morte, mas pela falta de posicionamento. Talvez você esteja vivendo um vale de ossos secos. Sua família esteja no vale de ossos secos. Sua vida espiritual esteja um vale de ossos secos. Seus sonhos pode ser um vale de ossos secos. Mas esta noite Deus está dizendo: profetiza, se posiciona, porque eu vou soprar vida aonde você vê morte. O vale não é o fim. O Espírito Santo faz do desespero um testemunho e faz da desolação um exército para cumprir um propósito. Então declare mais uma vez, igreja: nenhum vale resiste ao sopro de Deus. Se você precisa se arrepender nessa noite, se você precisa se posicionar, se você precisa entregar algo para Deus, ou precisa de uma resposta, qual armamento utilizar? Porque aqui está cheio. Aqui está cheio. Vem aqui tocar no altar e receber uma oração. Enquanto o Mitra louva, você toma a sua posição e venha se armar e venha entregar aquilo que Deus já pediu para você, em nome de Jesus.